Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo falar um pouco sobre os macro e os micronutrientes que são essenciais aí para as plantas e qual o momento exato que nós vamos colocá-los no solo e nas plantas, né? Qual vai ser aquele momento ali durante o ciclo que nós vamos aplicar cada nutriente. Bem, eu vou começar falando primeiramente, que antes de começarmos a pensar em nutrição mineral de plantas, em qual mineral a gente vai colocar, em qual ordem a gente vai colocar esse mineral, a primeira coisa que a gente deve tomar como providência deve ser a análise de solo. Muito importante que tenhamos em mãos uma análise de solo bem feita. E se for a primeira vez que você estiver trabalhando naquela área, faça uma análise de solo completa. Ela é um pouco mais cara, mas vale a pena, porque você vai conseguir ver ali a textura do seu solo, né? Questão de argila, de areia, qual tipo de solo que você tem fisicamente. E também a análise química. Se você já tem uma análise física, você já pode fazer no segundo ano ou no terceiro ano, no ano em que for, apenas a análise química, mas se for a primeira vez, é importantíssimo que tenha também uma análise física do solo. Pois bem, você tem aí em mãos a sua análise de solo. Outro fator importante, um conceito importante é a questão da lei do mínimo. A lei do mínimo, ou lei de Liebig, ela entende que a produção de uma cultura é limitada pelo nutriente que está em menor disponibilidade no solo. Ainda que todos os outros elementos estejam disponíveis, se tiver faltando aquela quantidade ali que seja adequada, esse nutriente vai ser o fator limitante da nossa cultura. Então é importantíssimo também termos esse conceito em mente, que aquele nutriente faltante vai ser o limitante da nossa cultura. Então precisa fazer uma adubação equilibrada com todos os macro e micronutrientes. Pois bem, vamos citar aqui para relembrar quais são os macro e os micronutrientes. Os macronutrientes: hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre. E os micronutrientes: cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel e molibdênio. Pois bem, vamos começar falando então dos macronutrientes. Eu vou começar falando aqui dos três aqui, carbono, oxigênio e hidrogênio, que muitas vezes eles são negligenciados, ou talvez assim, não vou dizer que sejam negligenciados, mas as pessoas nem levam em consideração. Elas já começam pensando logo no NPK, enfim, já esquece logo o carbono, oxigênio e hidrogênio. Por que as pessoas não se preocupam com esses minerais que são necessários em abundância na planta? Talvez sejam os que tenham maior quantidade, né? São os que precisam em maior quantidade. Porque o carbono ele vai ser obtido a partir do CO2 da atmosfera, a partir da fotossíntese. A energia solar vai fazer com que as plantas consigam absorver esse CO2 que está na atmosfera. Então, através ali da fotossíntese, ela já vai obter o carbono e uma parte do oxigênio também, né, o CO2. E o hidrogênio, né, ele vai ser obtido basicamente a partir da água, né? Então, a partir da água, a planta consegue obter tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, esses nutrientes, às vezes a gente nem se dá conta deles. Mas, no entanto, qual o conceito que a gente deve levar dessa situação? É que as nossas plantas vão precisar de água e de luz. Então, sem luz não existe agricultura, sem sol não vai existir agricultura. É evidente que existem alguns casos assim isolados, se a gente for pensar, por exemplo, na floresta amazônica, ou em alguma mata, aí às vezes a pessoa pode pensar, não, mas tem tal espécie que ela vive ali sombreada. Mesmo aquela espécie que vive ali sombreada, ela também precisa de luz. Ela se adaptou um pouco mais a viver ali com uma intensidade de luz menor, a viver na sombra. No entanto, se pensarmos em grandes produtividades, essas plantas vão precisar de uma quantidade grande de sol para que consigam ali absorver esses minerais.
Então, importante sempre pensar nisso. As nossas plantas vão precisar de sol e de água. Bom, depois que você tem ali a sua análise de solo na mão, qual que deve ser a primeira coisa que você deve fazer? Qual que é o primeiro nutriente que a gente vai colocar ali no solo e, consequentemente, para as plantas absorverem? Você tem que pensar que vai ser o cálcio e o magnésio através da calagem. Então, provavelmente, os solos brasileiros eles vão ser solos ácidos. E isso vai ser um fator assim limitante para a produção de alimentos. E a forma de corrigirmos a acidez do solo é através da calagem. E na calagem ali, a gente utilizando o calcário agrícola, nós vamos estar aplicando no solo cálcio e magnésio. Os calcários agrícolas, eles contêm aí CaO3 e MgO3, né? O carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então vai ser a fonte principal aí de absorção de cálcio e magnésio. Essa calagem ela deve ser feita aí 3 meses, né, antes do início aí do ano agrícola, né, do início de você realmente colocar ali no solo a semente ou o resto, a parte vegetativa ali do que você vai cultivar. Então a primeira coisa, a calagem, que vai fornecer o cálcio e o magnésio. Então, 3 meses depois, aquele calcário ele vai precisar de água, né, para ser absorvido ali e começar a reação ali no solo. Você vai pensar no fósforo e no enxofre. Então, é importante que esses dois não se misturem, né? Não se deve colocar cálcio e fósforo junto, porque os dois reagem entre si e não ficam disponíveis para a planta. Depois que passar 3 meses, que já tiver acontecido chuvas ali, ou que você já tiver molhado a área, né, irrigado a área, se for o caso, mas geralmente é a chuva mesmo, você vai colocar ali o fósforo no solo, né? Então o fósforo vai ser colocado ali antes, né, de iniciarmos o plantio, né? Então eu estou partindo aqui do princípio que a gente está colocando em uma área nova, né, onde você está abrindo uma área. Então, primeiro, o cálcio e magnésio. Segundo, você vai utilizar o fósforo. Então, esse fósforo aí, ele pode ser colocado na cova, no suco, né, de plantio. Geralmente é colocado no suco de plantio, né, onde vai iniciar ali o plantio. E se você pensar nas fontes de fósforo, por exemplo, o superfosfato simples, ele também já tem uma quantidade de enxofre, né? Então você aplicando ali o fósforo, né, antes do plantio, você já tem ali, você já colocou ali no solo tanto o fósforo quanto o enxofre. E o fósforo é extremamente importante para aquele arranque inicial ali das plantas, né? Se falta fósforo, a planta não consegue sair direito ali. Então, é extremamente importante que você coloque aí o fósforo. Bom, em relação ao potássio e o nitrogênio. O potássio, né, a fonte aí principal que a gente vai utilizar vai ser o KCl, né, o cloreto de potássio. Então, ele também já tem uma parte de cloro, né, que é um micronutriente. Então, o interessante é você colocar em cobertura, né? Então, você pode utilizar em cobertura depois que a sua planta ali já tiver emergido, ou então você já tiver colocado a sua muda ali no solo, já tiver feito o plantio, você aplica ali o KCl. Por que aplicar pós-plantio? É interessante aplicar pós-plantio porque o potássio ele se lixivia muito facilmente, né? Então, às vezes, você perde aquele potássio se chover ou por erosão que seja, né? Você perde muito fácil esse potássio. Então, se ele for plantado muito tempo antes do plantio, pode ser que uma parte você perca, né? É interessante pensar nos adubos de cobertura, né? Que nos adubos mais comuns, vamos dizer, nos formulados, né? O nome correto seria isso, os formulados. Existem praticamente dois, os mais comuns, né? Você vê que no plantio as pessoas costumam usar 4, 14 e 8, né, de NPK, né, que seria 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio, né, no plantio. E na cobertura as pessoas usam 20, 05, 20, ou seja, não usam uma quantidade grande de fósforo na cobertura e aumentam a quantidade de potássio e nitrogênio. Então, dependendo da estratégia que você
vá utilizar, é interessante você fazer isso só na cobertura, né? Tanto o potássio quanto o nitrogênio. Então, falando também do nitrogênio, você pode usar aí a ureia, preferencialmente você tem que usar aí na cobertura, né? Você usando antes, a tendência de você perder é muito grande. Bom, vamos falar agora dos micronutrientes, que muitas vezes esses sim são negligenciados, né? Principalmente nas grandes culturas, aí, milho, soja. Às vezes as pessoas simplesmente desconsideram aquilo, né? Tratam somente os macronutrientes e nem pensam nessa adubação aí de micronutrientes. Mas ele pode ser sim um fator limitante aí na nossa produtividade. Então é importantíssimo você pensar numa estratégia de colocar micronutrientes no solo. Eu vou falar de forma geral, né? Todos os micronutrientes assim de uma só vez. Então, basicamente, a gente tem duas formas de colocar esses micronutrientes aí vamos dizer, disponibilizar para as plantas, né, esses micronutrientes. Então, a gente pode colocar via foliar e via solo. Muitos autores, né, muitos pesquisadores consideram que a adubação foliar ela é um complemento para a adubação de solo. Então, basicamente, você tem oportunidade, coloca no solo e depois você faz uma complementação com adubos foliares, né, via o pulverizador. Pois bem, na prática, o que eu tenho visto, se você pensar em culturas perenes, por exemplo, fruticultura, café, as pessoas fazem a adubação de micronutrientes via foliar. E nas culturas anuais, né, milho, soja, principalmente, fazem via solo. Então, isso vai depender, né, da maneira, o que você estiver cultivando, né, mas sempre é interessante colocar no solo e fazer esse complemento foliar. A adubação foliar ela tem várias vantagens, né? A absorção às vezes é muito maior do que no solo, né? Já como se dando um exemplo, comparando com o ser humano, seria como se fosse uma injeção ali na veia mesmo ali dos nutrientes que a planta precisa. No entanto, a gente vê que isso também pode os produtores utilizam essa estratégia porque já precisam fazer outras pulverizações. Então, por exemplo, a pessoa vai pulverizar ali um fungicida. Então, naquela mesma bomba ali que ela vai jogar aquele fungicida, ela coloca um micronutriente, por exemplo, um cobre, que ele não vai ser, que ele não vai alterar muito ali a formulação daquele fungicida. Ele pode colocar ali um cobre e já faz uma aplicação do cobre, né, como do micronutriente cobre. Então, às vezes isso facilita, né, essa aplicação foliar. E também um detalhe importante assim que eu vejo, muitos produtos, né, de empresas aí, eles têm na formulação, além de ser o princípio lá ativo, né, que vai controlar a praga ou a doença, né, seja um inseticida ou um fungicida, eles colocam alguns micronutrientes. E esses micronutrientes que vão ali na formulação, eles dão uma tonificação, eles deixam a planta ali com aquele verde ali mais expressivo, né? E aquilo ali realmente mexe com a cabeça das pessoas, as pessoas veem aquilo, ficam realmente impressionadas com o produto. E, na verdade, muitas vezes os micronutrientes que estão presentes ali, que a pessoa às vezes nunca utilizou, né? Nunca fez uma adubação de micronutriente. Então é importantíssimo fazer essa adubação de micronutriente, seja ela foliar ou seja via solo. Então a estratégia vai depender muito aí de como você está levando a sua lavoura, né? Um técnico sempre pode aí te auxiliar. Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.